Começa a reunião para nós aí com uma oração. Vamos lá. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, nós queremos te louvar e te exaltar, porque tu és digno, Deus. Nós te agradecemos por essa reunião de amigos, ó Deus, que acontece aqui nesse momento, Deus, cada um em suas casas, mas a gente está junto em um só pensamento, em um só propósito. Então, que Jesus, o Senhor possa estar falando aos nossos corações através da palavra de hoje. O Senhor venha trazer algo aos nossos corações que venha falar diretamente, especialmente com cada pessoa nessa noite, Jesus. Que o Senhor possa estar nos abençoando, Deus, e cuidando de nós nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu tenho uma reflexão que eu meditei para compartilhar com vocês. Eu, graças a Deus, eu me considero uma pessoa privilegiada, afortunada mesmo, porque Deus me deu bons amigos. E aonde eu fui, aonde a planta dos meus pés pisaram, eu fiz bons amigos, de maneira que eu tenho uma frase que ela é meio fúnebre, mas ela é legal. Eu tenho onde cair morto, em muitos lugares. Né? Parece uma frase esquisita, mas eu me recordo de um grande amigo meu, o pastor Fábio de Carvalho. O pastor Fábio, ele é um homem muito proeminente aqui no Brasil. Foi um homem muito proeminente aqui no Brasil. O pastor Fábio foi um homem pioneiro no trabalho com tribos urbanas, dedicou a vida dele. Ele é mineiro de Belo Horizonte, era mineiro de Belo Horizonte, mas ele começa a sua jornada com Jesus em Londrina, aqui, Londrina, Paraná. Ele inicia um trabalho com os hippies na década de 70. Na década de 80, ele começa um trabalho mais amplo com tribos urbanas, pegando desde headbangers a travestis. E logo em seguida ele volta para Belo Horizonte. E aí ele planta uma igreja chamada Caverna de Adulão, que é uma igreja de referência até hoje na questão de cuidado, de trato com excluídos, socialmente falando. O que é o excluído socialmente falando? Tem vários. Nós podemos fazer uma lista que compreende um número de pessoas que é abrangente, que vai desde divorciados a moradores de rua, o pessoal do LGBT, a rapper, passando por cantores da noite e adolescentes da nova geração. É uma igreja que compreendia várias linguagens, né? Por que eu estou falando do pastor Fábio? O pastor Fábio, dado momento, ele foi para Cuba, junto com outro amigo meu, que é o Ogálvaro, e o outro amigo meu, que é o Enoque. E a gente sabe muito pouco a respeito de Cuba, porque é um país fechado, né? Não se tem muita notícia disponível de Cuba, a não ser as notícias geográficas, políticas, de um governo socialista, tudo mais. Isso não vem ao caso. Mas o pastor Fábio, quando ele estava em Havana, ele foi dar uma aula lá para o pessoal, ele deu uma aula, tinham 10 minutos de um coffee break, né? Ele sentou numa árvore e faleceu. Ele teve uma parada cardíaca fulminante. E assim, irmãos, um mês para trazer o corpo dele de volta para o Brasil. Um mês que a esposa e os 2 filhos tiveram uma aflição muito grande. Um mês que era caríssimo trazer o corpo dele. Nenhuma empresa aérea queria fazer
esse translado, porque o país, Cuba, era um país muito difícil de entrar e mesmo o corpo era muito difícil de sair. A família não tinha condição nenhuma de trazer o corpo e houve uma mobilização no Brasil em que todo mundo, de alguma maneira, que teve um contato com o pastor Fábio, que foi abençoado pelo ministério dele, que diretamente ou indiretamente chegou até Jesus através do serviço. Por exemplo, eu fui grande amigo do pastor Fábio, mas eu não conheci o pastor Fábio antes de me converter, mas eu sou super influenciado pelo trabalho que ele iniciou antes de tudo. Quando o corpo do pastor Fábio chega em Belo Horizonte, ele é velado na Igreja Batista Getsemane, que é uma igreja grande lá em BH. Irmãos, o velório dele era a coisa mais linda do mundo. Primeiro que ele estava no caixão, não estou dizendo que isso é lindo, mas isso é simbólico. Ele estava dentro do caixão de camisa regata com as tatuagens tudo à mostra. E o pranto dentro daquela igreja era pranto de travestis ou ex-travestis, metaleiro, punk, mães que tiveram o privilégio de ver os seus filhos saírem das drogas. O velório daquele homem contava uma história. Então, quando a gente faz o que Deus quer, quando a gente desenvolve aquilo que Deus colocou na nossa vida como projeto, como dom, essas coisas atingem as pessoas e as pessoas são abençoadas e isso passa adiante. Nós estávamos conversando esses dias a respeito do Billy Graham. Billy Graham é um homem que juntava milhões de pessoas. Né? O Billy Graham foi o primeiro pastor que teve a audácia de explorar de maneira cristã, cristocêntrica, de maneira pura, de maneira sincera, as televisões. O Billy Graham nunca usou televisão para ganhar dinheiro. O Billy Graham sempre usou televisão para pregar a palavra de Deus. E é interessante, porque quantas almas Billy Graham ganhou? Incontáveis. Incontáveis. Mas talvez a pessoa que alcançou a família do Billy Graham só alcançou a família do Billy Graham. E está tudo certo. Porque o reino de Deus, ele não é, a minha vida, a sua vida, ela não é medida segundo o tanto de frutos que nós geramos, mas a quantidade certa segundo a nossa natureza. Então, cada espécie, cada árvore, ela tem a sua produção de acordo com a sua natureza. Por isso que é errado a gente fazer uma comparação no sentido de aquela pessoa ganhou mais, aquela pessoa ganhou menos, aquela pessoa ainda não ganhou ninguém. Não. O pé de manga só dá aquele tanto de manga porque alguém que não é manga plantou ele. Então, assim deve ser a nossa relação. Uma relação de amizade. João capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo 15, é um dos versículos que eu mais amo. Um dos trechos que eu mais amo da Bíblia, especialmente da história de Jesus. E deixa eu baixar aqui a luminosidade. E lá está escrito assim, ó. Vocês estão me escutando direitinho? Beleza? Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Irmãos, essa alegria que Jesus está falando não é um momento de felicidade. É um contentamento contínuo e dependente de toda e qualquer situação. Lá, quando eu falo do velório do pastor Fábio aqui, os filhos do pastor Fábio até hoje se recordam
com muito carinho do que aconteceu. Por isso que a alegria ela é contínua. Por quê? Porque ela é gerada por uma convicção e não por um momento. A nossa vida como amigos, ela não tem que girar em torno de momentos, mas em torno de uma convicção. Nós andamos juntos por causa do quê? Por causa de uma convicção. Não porque cada um de nós aqui é capaz de proporcionar momentos de alegria para o outro. Porque, irmãos, nós somos capazes de proporcionar momentos de decepção muito mais do que momentos de alegria. E as decepções, elas são mais marcantes do que os momentos de alegria. Porque os momentos de alegria a gente lembra, mas os momentos de decepção, parece que elas ficam como uma cicatriz, porque fere. Por isso que a nossa caminhada, ela tem que ser uma caminhada baseada no quê? Numa convicção. O nosso chamado é o caminho. Então, juntos andamos por esse caminho. E esse caminho vai nos levar até um fim, que é comum, que é o quê? Jesus Cristo, a salvação. Então, ele é o caminho, então nós estamos nesse caminho. Ele é a verdade, nós estamos rumo à verdade. E ele é a vida, porque a vida em abundância, ela está para além desse ensaio. Está dando para entender? Então, Jesus fala, olha, eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria, a alegria que é dele, do Senhor, esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa em toda e qualquer situação. Situação boa, situação ruim, situação nebulosa, em toda e qualquer situação, porque não é momento, é convicção. O meu mandamento, e aí Jesus é Deus, e aí ele fala, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Outra coisa que nós precisamos entender com certeza, dar a vida em todos os sentidos é difícil. Mas dentre todos os sentidos, o mais fácil é morrer literalmente. Porque morrer literalmente é um pagamento à vista. Você liquida. É o baque. Pá, morreu. Acabou. Você deu a vida e está tudo certo. Você ficou eternizado, você vai ser lembrado como alguém muito querido que deu a vida. Eu tenho outra história de amigos assim. Eu tenho um amigo que chama Fagundes, ele mora em Vitória, no Espírito Santo. Ele era casado com uma menina, que o apelido dela era Foquinha. Eu lembro dela, eu chamava ela de Foquinha, eu nem sei qual que é o nome dela. Igual lá no manifesto tem um menino que nós chamamos ele de Bumba até hoje, nós não sabemos o nome dele, tem 15 anos. E um casamento extraordinário, um casamento que era um exemplo. De repente ela fica grávida. Estando grávida, descobre um câncer. E uma mulher grávida, ela é uma máquina de produzir hormônio. E o hormônio ele alimenta o câncer. Então, o que tinha que fazer? Abortar. Tirar a criança. Mas a Foquinha, ela resolveu dar a vida para a filha. E o Fagundes, ele respeitou a vontade da esposa. E hoje vive lá o Fagundes e a filha, a Foquinha Baby, que já tem uns 10 anos de idade já. Ah, Gustavo, mas é uma mãe que deu a vida para a filha. Mas isso serve para nós. Porque em alguma situação pode ser que aconteça da gente ter que dar a vida
literalmente. Contudo, porém, esse é o pagamento à vista, esse é o mais fácil. Dar a vida, no sentido de oferecer a vida como oferta e serviço, que é difícil. E se nós estamos no mesmo caminho, se nós estamos trilhando o mesmo caminho, rumo a um propósito que é comum, na beira da estrada vai ter adversidades e nós teremos que socorrer uns aos outros, porque nós estamos na mesma caminhada. Isso é da vida. Lembra da minha história lá com os amigos no vulcão no Equador? Quem me ajudou a subir o vulcão era alguém que tinha competência para subir em 20 minutos, 30 minutos, mas ele ficou 8 horas comigo lá. E às vezes, irmãos, nós somos tentados nisso. Então, Mateus capítulo 24, que fala sobre o Apocalipse, lá fala o seguinte: aquele que perseverar até o fim no amor será salvo. Porque a gente só dá a vida se nós temos o amor. E o amor é o sentimento mais sincero que nós podemos compartilhar com alguém. E a Bíblia fala que um amor que é muito forte é o amor de amigo. Porque o amor de amigo supera todas as dificuldades. Por isso que nos dias de hoje, que nós estamos vivendo dias onde todo mundo tem que escolher um lado para professar, as únicas amizades que estão sobrevivendo e não estão sucumbindo são as amizades que estão vencendo a prova do amor. E que prova que é essa? É a prova de um entendimento de um caminho comum e não de momentos de felicidade. Está dando para entender, gente? E aí Jesus prossegue: vocês, eu e vocês, serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. E Jesus ordenou muita coisa. Já não os chamo, de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido de vocês. João, capítulo 15, versículos 11 ao 15. E aí, obviamente que na tradição cristã, as escrituras sagradas, elas foram escritas de uma inspiração divina por alguém, para outro alguém, e agora transferido a nós por herança, porque é a palavra de Deus. Mas Jesus, nesse momento específico do texto, ele está falando para quem? Para 12 homens. E é extraordinário a gente ver quem eram esses 12 homens. Eu não vou falar de todos, eu vou falar de alguns, mas porque a Bíblia ela não tem a história completa de todos. Então, muito da história desses homens, elas são extremamente resumidas e algumas histórias estão em livros apócrifos, né? Mas para você ver a diversidade daquilo que Jesus chamou. Então, primeiro, os irmãos Pedro e André, os pescadores lá do Mar da Galileia. Então, eu já falei para vocês, Jesus, ele é filho humano de Maria com um homem chamado José. A Bíblia fala que José era um carpinteiro. Certo? Carpinteiro tinha dinheiro? Tinha. Muito dinheiro? Não. Mas vivia confortável? Vivia. Era uma categoria acima do pescador? Sim. O pescador era o serviço, era o emprego básico de alguém não estudado.
certo? Então, Jesus, ele, numa perspectiva humana, e isso é a nossa perspectiva, nós temos uma tendência a chamar, a juntar, a congregar com quem é parecido com quem? Com a gente. Então, seria natural, na perspectiva humana, Jesus começar a trilhar um caminho com quem? Com carpinteiros. Outra coisa, Jesus, segundo o que a gente pode pegar da teologia, frequentou o templo, frequentou no sentido de estudar. Outra pessoa que você poderia colocar aí, pessoas que frequentavam o templo. Tanto é que ele é chamado de rabi depois. O irmão de Jesus, Tiago, depois da crucificação de Jesus, se torna chefe do templo em Jerusalém, segundo a tradição. Ou seja, se o irmão de Jesus ele teve a tradição rabínica e ele era mais novo que Jesus, então Jesus possivelmente também participou. Certo? Mas Jesus começa a sua caminhada chamando o quê? 2 pescadores. Tem a ver, irmãos? Não. E um desses pescadores, Jesus dá uma atenção especial. É um daqueles que Jesus tem mais intimidade, que é Pedro, né? Falando, inclusive, que ele era uma pedrinha importantíssima na edificação do que ele chamou do quê? De igreja. Jesus, depois de ter chamado 2 pescadores, chama um publicano, chamado Mateus. Então, Jesus chama alguém que os judeus não olharia com bons olhos. Inclusive, Pedro e André. Então, Jesus coloca Pedro e André para andar com um cara que cobrava imposto deles. E olha só, irmãos, a caminhada, todo mundo junto. E aí o seguinte, possivelmente, quando é que Pedro e André têm um pensamento parecido com Mateus? Lá em Samaria, quando eles estão conversando com a mulher samaritana, porque tanto um quanto o outro não gostavam de quem? Dos samaritanos. Então, nós temos uma tendência, irmãos, a concordar nas coisas ruins que nós temos. Mas o nosso desafio é caminhar nas coisas boas. Nas coisas boas. Jesus também chama 2 caras que a tradição e a própria Bíblia nos aponta como primos de Jesus, que é Tiago e João, aqueles que a mãe deles, esposa de Zebedeu, pede para Jesus dar lugar especial para eles, um à direita e um à esquerda. Primos. Então Jesus chama pescadores, família. Na boa, irmãos, eu, Gustavo, opinião pessoal, eu acho que família é o mais difícil. Ah, vou chamar uns pescadores, vai me dar trabalho, porque eu vou ter que ensinar muita coisa, mas beleza. Não, publicano, o cara é treta, mas beleza. Agora, família, Jesus chamou. E depois, posteriormente, não entre os 12, mas aquele corpo de gente que vai consolidar a igreja, tem o irmão de Jesus, o Tiago. E tem um cara que é muito interessante que Jesus chama, um tal de Bartolomeu. Você sabe quem que é esse Bartolomeu? Bartolomeu ele é citado uma vez na Bíblia, mas o outro nome dele é citado algumas vezes. Bartolomeu é o Natanael. Natanael é aquele treta que estava lá em Caná da Galiléia, sentado debaixo de uma árvore. E aí o André chega lá e fala assim, olha, vamos lá que eu quero te apresentar o Messias. Ele pega e fala assim, que Messias? Ele veio de Nazaré. Ué, por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha o nível da treta.
um cara estudado, né? Um cara que colocaria qualquer um no chinelo teologicamente. Jesus chamou um teólogo. Então Jesus chama familiares, pescadores, publicanos, um ladrão, um cara ambicioso, que era Judas, né? E vai chamar o quê? Um teólogo. E aí, aonde que esse cara vai? Lá no casamento, as bodas. E aí Jesus chega para ele e fala assim, ó, tá aí um judeu que não tem trava na língua, fala o que pensa. Eu vi você sentar lá debaixo da árvore. O cara olha para ele e fala assim, Rabi, mestre, e se converte e começa a andar com Jesus. Então, olha que improvável é a turma que Jesus reuniu. Jesus não reuniu iguais. Jesus reuniu diferentes. E Jesus reuniu diferentes para nos dar uma lição histórica de que o reino de Deus não é feito de tijolo, é feito do quê? De pedras e pedras vivas. Parece, irmãos, que o que é diferente não se encaixa, mas a igreja de Cristo só se ergue com os diferentes. Porque o nosso sacrifício é o esforço em caminhar juntos. Por isso que o livro de Efésios, o apóstolo Paulo, que depois entra na categoria de Tiago, na categoria de outros homens proeminentes do Novo Testamento, é por isso que o apóstolo Paulo ele vai usar o corpo como exemplo, como a figura do que é reino. Porque se o meu cérebro ele produz a informação de que o meu corpo precisa ir na academia, não tem jeito do dedão falar que não vai. Tem que ir. Aliás, mudando a figuração aqui, é mais fácil o meu corpo querer ir e o meu cérebro lutar para o meu corpo não ir. E como tem jeito de eu arrancar a cabeça para ir só o corpo, vai todo mundo. Então, irmãos, é um esforço a caminhada. E essa caminhada só será possível pela amizade. E a amizade ela não é feita de momentos felizes, mas de uma convicção inabalável. Porque se for momentos felizes, um momento que não for feliz, a gente não vai poder contar com quem? Com a pessoa, porque o momento não é feliz. Então, quando o pastor Fábio faleceu, quem gozou da amizade que ele construiu foi a família. Porque a família trilha o mesmo caminho. É por isso que entre nós não pode haver que necessitado. Porque nós trilhamos o mesmo caminho. E se há algum necessitado no nosso meio, ou nós estamos cegos, ou quem está necessitado não entendeu fazer parte ainda. Porque se alguma parte do corpo está com problema, ela avisa o corpo, através de dor, através de febre, através de alguma coisa. Eu só sei que Deus tem muita coisa para fazer através das nossas vidas, através da nossa amizade. Note, irmãos, que enquanto Jesus andou com esses 12 diferentes, Jesus andou por onde? Por Israel. E essa palavra só foi sair de Israel, que é a ordenação de Atos, capítulo 1. Né? Agora, vocês que já estão aqui em Jerusalém, voltem para a Judéia, para a Galiléia, não se esqueçam de Samaria e vão até onde? Os confins da terra. Se vocês pegarem o nome dos apóstolos e ver aonde esses apóstolos foram parar depois da grande comissão, esses homens, eles foram para tantos lugares.
O André, o apóstolo André foi parar lá onde a gente chama de Rússia hoje. Né? O que duvidou de Jesus, esqueci o nome dele agora. O Tomé. O Tomé foi, junto com Natanael, o bocudo, o teólogo, eles foram parar na Índia. João, Paulo, Pedro, Grécia, Roma, Chipre, Bartolomeu, né, que também esteve na Índia, foi parar onde? Egito. Então, note que se a gente quiser alcançar as pessoas na faculdade, no trabalho, em Piabiru, em Curitiba, no Paraguai, aonde quer que for, saiba que é fundamental que a gente esteja alicerçados na amizade. Irmãos, eu saí de Uberlândia e eu saí de Assunção. Eu não sei quando é que eu vou ver o pessoal de Uberlândia. É certo que eu vejo, a não ser que Deus me leve, eu leve eles. Mas o pessoal de Assunção, eu nem sei quando que eu vou ver mais. Só que existe uma ligação entre nós que é eterna. Né? O Tolkien, que era um cristão, quando fez o Senhor dos Anéis, a primeira passagem lá, que é a Sociedade do Anel, ele fala, né? Assim, ó, essa aliança ela é para sempre, ainda que a gente não se veja mais. Porque a amizade é uma construção importante no processo. Entende? Então, se Deus quer fazer alguma coisa nessa cidade, nós precisamos ser amigos e caminhar por convicção e não por momentos ou por afinidade. Os 12 de Jesus foram ter afinidade no caminho. Amém, irmãos? Amém? Eu queria que vocês participassem, falassem alguma coisa, contassem algum testemunho. Eu sei que não é fácil a caminhada de amigos, mas ela é compulsória ao cristianismo, ela não é opcional. Queria ouvir os irmãos. Pegando aí que você falou, né? Uma pergunta que vai se transformar em duas, mas tipo assim, como, né, por exemplo, trabalhar como igual você falou, travestis, né, lésbicas e tal, no nosso meio, né, como a gente poderia trabalhar com isso. E a gente também vê, tipo assim, a Bíblia falando sobre uma igreja gloriosa, que é a igreja que Jesus vem buscar. Eu creio que essa igreja gloriosa seja uma igreja que não seja, tipo assim, dividida por religiosidade, né? Igual a gente tem placas de igreja. Então, como trabalhar isso também dentro da igreja, entende? Estevinho, seguinte, quando Jesus chega lá em em Sicar, ele encontra uma mulher no poço. Aquela mulher, ela tinha uma fama. Qual que era a fama dessa mulher? Ela tinha muitos homens. E o atual não era casar com ela. Então, aquela mulher, ela sofria um preconceito no meio dos samaritanos. Então, imagina uma mulher dessa que entre os samaritanos já sofria preconceito. Imagina agora ela entre os judeus também. Além do fato dela ter a fama que tem em Samaria, ela é samaritana. Ou seja, ela era um ser abjeto para a cultura judaica. Como que é o tratamento de Jesus com ela, quando Jesus chega? O tratamento dele é falando a verdade, não passando pano para ela, contudo, de maneira graciosa, de maneira amorosa. A verdade, isso é uma coisa que nós temos que quebrar na nossa vida. A verdade
ela não precisa ser ríspida. Ah, eu falo a verdade mesmo, dane-se. Não. Nós somos aqueles que temos o dever de falar a verdade com amor. Porque isso conquista as pessoas. Então, Estevinho, não existe nenhum método tão eficaz quanto a relação. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu vou no supermercado quase todo dia. E o supermercado que eu estou indo agora é o Paraná, ali do centro. Trabalha um gay ali, um loirinho. Eu já cansei de ver, às vezes, que aquele menino foi maltratado lá no supermercado, que ele fica ali naqueles caixa que você passa sozinho a compra. Já foi muito maltratado, já vi aquele menino sendo muito maltratado. E eu resolvi dar bom dia para ele todo dia. De maneira que tem dias que quem dá bom dia primeiro é ele. Então eu não sei quando é que eu vou ter a oportunidade de falar com ele. Mas o bom dia dele eu já tenho. E isso é uma conquista muito grande. Então a igreja, o templo, o espaço físico, tem que ser um lugar preparado para receber as pessoas que se interessam pela mensagem, pela caminhada. A estrada tem que ser bonita. E é através da relação. Música, teatro, palavra proeminente, tudo isso só serve se nós estivermos abertos à relação com as pessoas, a ouvi-las, a entendê-las, a compreendê-las e andar com elas. Iniciar uma amizade. É isso aqui que eu estou falando. A nossa amizade não precisa ser só entre cristãos. A gente tem que convencer as pessoas através da nossa relação. Alguém mais? Ashley está com a cara que quer falar. Alguém? Não é algo sobre a amizade, né? Que acho que foi o que mais você falou hoje, mas um negócio que eu achei muito interessante, que você disse que não se sabe quantas pessoas foram alcançadas pelo Billy Graham, mas às vezes a pessoa que alcançou ele, a família dele, só alcançou esse pessoal. Aham. E isso às vezes, até comigo, eu sempre me preocupava com essa questão. Ai, meu Deus, quantas pessoas serão alcançadas pela minha caminhada ou algo desse tipo. E, de fato, não importa a quantidade. Uhum. Importa que você faça o que deve ser feito. Uhum. Se for alcançar uma ou 1000, o importante é que a mensagem está sendo plantada, está sendo passada. E Uhum. confesso que foi muito reconfortante ouvir isso, porque eu nunca pensei desse tipo, nunca tinha pensado dessa forma. Uhum. Você imagina, Chicão, que nós somos fruto desses 11, colocando 11, podemos colocar 12, porque Judas obteve sucesso enquanto seu coração estava reto, né? Que é até o exemplo para nós também. Quando o coração ele se extravia do propósito para se preocupar com o momento, aí a gente faz a coisa errada. Mas esses homens, nós somos frutos desses homens. Esses homens passaram por aqui há 2000 anos, eles continuam gerando frutos. Agora, quantos frutos eles ganharam? Nós não sabemos. Nós sabemos que 1 ou 2 ou 15 homens pode gerar uma onda extraordinária. Quantas pessoas eu ganhei? Quantas pessoas você ganhou? Quantas pessoas a Ashley ganhou? Não sei. Só sei que a gente tem que ser frutífero segundo a nossa natureza.
Eu fico vendo a horta do Tonhão lá. Depois o Estevão pode até falar. Tonhão tem uma horta lá enorme. Tonhão tem alface toda semana. Que alface produz rápido. O Tonhão tem um pé de mandioca lá que demora um pouco. Mas a bananeira demora muito. Cada árvore tem seu tempo, cada árvore tem a sua produção, cada árvore tem a sua estação, né? Então, que bom, Chicão, que você se sentiu reconfortado. Eu também. Eu também sinto. Porque, no final das contas, a gente não vive aqui por produtividade. A gente vive segundo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então, lembra lá, Chicão, sempre da parábola dos trabalhadores. O único que, que foi chamado a atenção foi o que guardou o seu talento para não arriscar. Mas aquele que produziu 10 vezes, aquele que produziu 6 vezes, aquele que produziu 3 vezes e aquele que apenas dobrou, ou seja, aquele que tinha transformou em 2, esses foram recompensados da mesma forma pelo Senhor. Então, se alguém ganhou 1.000 e se alguém ganhou 1, o Senhor recompensou da mesma forma. Está escrito. Jesus falou isso. Qual foi o único que não foi recompensado? Aquele que se acovardou. Aquele que religiosamente resolveu não caminhar. Com uma ideia equivocada de que, guardando o que recebeu, ele seria o quê? Beneficiado pelo dono. Então, lembre-se sempre disso. O que dobrou apenas. O que tinha 1, transformou em 2. E o que tinha 1, transformou em 10, foram recompensados da mesma maneira pelo dono. Pelo chefe, pelo patrão. Amém? Amém. Mais alguém? Amém. Falar um pouquinho, né? Sempre tem que falar um pouco, sempre sobra pra mim. Não, mas enfim. Fala. Um comentário só, né? Mas às vezes a gente não vê o quão privilegiado a gente é, né? Porque essa caminhada que a gente tem, por exemplo, nosso grupo de jovens, a gente lida com pessoas que são incríveis, sabe? Muitas vezes a gente se junta, nós jovens, apesar de ter a metanoia, PG, a gente se junta além dessas vezes na semana, porque a gente gosta demais da presença um dos outros, sabe? A gente dá muita risada, a gente curte muito, sabe? E a gente... Então, a nossa caminhada acaba sendo facilitada, sabe? E a gente não para, às vezes, para ser grato e identificar o quão maravilhoso é ter, sabe? Um ao outro. Porque, principalmente, assim, nós todos passamos por uma fase da nossa vida, assim, que a gente tá, por exemplo, com pessoas na universidade que não acreditam em Deus, então, apesar de eu estar constantemente com pessoas ao meu redor falando assim, ai, Deus não existe, ai, isso está gastando teu tempo da tua vida, apesar de eu ter constantemente pessoas me dizendo o contrário, eu tenho a segurança e, tipo assim, quando eu tiver com os nossos amigos, nossos jovens, eu vou me encher novamente, sabe? Eu vou estar... fugiu a palavra agora, mas eu vou estar... Vai me trazer conforto, sabe? Vai ser um refúgio que eu tenho. Então, acho que é mais esse comentário mesmo que eu tenho a dizer, assim, porque os jovens da igreja, assim, eu não tenho como dizer o que seria da minha vida sem
sem vocês, né? Porque a minha vida é completamente outra, assim, né? Eu tava até reparando, toda semana agora, eu tava ajudando o João, né, com o trabalho dele, que ele tava fazendo, vídeos pro YouTube, e eu tava editando, eu tava sem computador e eu tinha que fazer isso no computador dele. Então, toda semana eu tava indo na casa da Laila e ajudando ele com o trabalho, né? E em, tipo assim, horas que eu tinha na minha semana já era transformador, sabe? Porque às vezes eu chegava e não tava tão bem, e só de ter horas assim, então, acho que o João tá aqui na chamada, não tá? Então, assim, João, queria dizer que eu amo muito você. É que eu vi ele aqui em algum lugar, mas enfim. É bênção demais, sabe? Então a gente, mesmo que seja minutos, a gente já sai recuperado, sabe? A gente sai cheio de esperança. Uma vez eu vi eu tava fazendo, acho que tipo uma devocional, assim, no aplicativo de Bíblia lá. E eu vi uma das devocionais falava assim sobre a importância da gente ter as amizades. O quão fundamental era as amizades. E o cara falou assim que pessoas muito importantes, tipo C.S. Lewis e outros escritores muito famosos, eles precisavam uns dos outros, eles se reuniam de tempo em tempo porque eles precisavam se reencher novamente através das amizades, sabe? Desse momento que a gente tem. A gente, às vezes a gente nem percebe assim, meu Deus do céu, como é incrível ter as amizades que a gente tem e a gente às vezes nem percebe quão bom isso é. E um agradecimento a todos, que eu amo todos. Amém. Bom demais, Ed. Bom demais. Amém, irmãos. Se alguém mais quiser falar, fale agora ou terá uma outra oportunidade semana que vem. Beleza. Você ora por nós? Senhor, obrigada pela sua palavra, obrigada pelo seu amor por nós, obrigada, Senhor, por nossa amizade, porque as nossas vidas, Senhor, está firmada no Senhor e neste corpo que o Senhor nos molda a cada dia, Pai. Obrigada, Deus, por ouvir a sua palavra, que o Senhor possa, Senhor, produzir em nós aquilo que o Senhor quer transformar em nós, possamos ser terras férteis, Senhor, para que cada palavra, Senhor, ministrada possa crescer, germinar, Senhor, e que sejamos, Senhor, árvores frondosas, Senhor, árvores plantadas junto a ribeiro, Senhor, que produz saúde, produz remédio, produz sombra, produz frescor, Senhor, para as pessoas que estão ao nosso redor. Que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui, cada um que nos ouve, Senhor, nessa noite. Que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos, cada um das minhas irmãs. Temos uma noite, Senhor, abençoada, um domingo abençoado, que em todo o tempo, Senhor, possamos sentir a Tua presença, Senhor, estarmos contigo. Muito obrigada por essa palavra que ouvimos hoje. Obrigada por cada um que esteve aqui conosco. Eu te louvo, te agradeço. Nós te amamos, Senhor. Amém. Amém, galera. Deus abençoe. Tamo junto. E qualquer coisa, prende o grito aí, como diz lá no Rio Grande do Sul. Abraço. Tchau, gente. Um beijo.